Transforme a sua vida em um ano lendo a Bíblia de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. Hoje eu quero convidar você a abrir as Sagradas Escrituras e acompanhar comigo a leitura no livro de Oséias. Oséias, Velho Testamento. Depois do livro de Daniel, nós vamos dar continuidade na leitura desse livro, um livro de 14 capítulos, com versículos menores, né? Nós vamos concluir, se Deus permitir, esse livro no dia 245 da nossa leitura. No capítulo 7 em diante, versículo 1, vai dizer assim a palavra do Senhor: Desejo curar Israel, mas seus pecados são grandes demais. Samaria está cheia de mentirosos, há ladrões do lado de dentro e bandidos do lado de fora. Seu povo não percebe que eu o observo. Está cercado por seus atos pecaminosos, e eu vejo todos eles. Com suas maldades divertem o rei, e os príncipes riem de suas mentiras. São todos adúlteros, sempre ardendo de paixão, como um forno mantido quente, enquanto o padeiro bate a massa. No dia da festa do rei, os príncipes se embebedam com vinho e dão as mãos aos zombadores. Seu coração é como um forno que arde com intriga. Sua trama queima a noite toda e pela manhã irrompe em chamas abrasadoras. Como um forno ardente consome seus líderes. Matam seus reis um após o outro, e ninguém clama a mim por socorro. O povo de Israel se mistura com os outros povos e se tornam imprestáveis, como um bolo mal assado. Estrangeiros consomem suas forças, mas eles não sabem disso. Seus cabelos ficam brancos, mas eles não dão conta. Sua arrogância testemunha contra eles e, no entanto, não se voltam para o Senhor, seu Deus, nem buscam encontrá-lo. O povo de Israel se torna como pombas tolas sem juízo, e o primeiro chamam o Egito e depois vão até a Síria para pedir socorro. Enquanto voam de um lado para o outro, lançarei sobre eles minha rede e os derrubarei como uma ave do céu. Eu o castigarei por todo o mal que fizeram. Que aflição! Esperar os que me abandonaram, que morram, pois se rebelaram contra mim. Eu desejava resgatá-lo, mas contaram mentiras a meu respeito. Não clamam a mim de coração sincero, em vez disso gemem angustiado em suas camas. Cortam-se ritualmente e suplicam por trigo e vinho novo, mas de mim se afastam. Eu os instruí e os fortaleci, mas agora tramam mal contra mim. Olham para toda parte, menos para o Altíssimo. São inúteis, como um arco defeituoso. Seus líderes serão mortos por seus inimigos, por causa de sua insolência contra mim. Então o povo do Egito rirá deles. Capítulo 8. Soe um alarme, o inimigo desce como águia sobre o templo do Senhor, pois o povo quebrou minha aliança e se rebelou contra a minha lei. Agora Israel, clama a mim, socorre-nos, pois é o nosso Deus. Mas os israelitas rejeitaram bem e agora o inimigo os persegue. Nomearam reis sem que eu consentisse e escolheram príncipes sem minha aprovação. Fizeram para si ídolos de prata e ouro e assim provocaram a própria destruição. Ó Samaria, rejeito o bezerro que você fez. Minha ira arde contra você. Até quando será incapaz de se manter inocente? Esse bezerro que você adora, ó Israel, foi feito por suas próprias mãos? Ele não é Deus. Portanto, deve ser despedaçado. Semearam ventos e colheram vendaval. Os talos de trigo murcharam e não produziram alimento. E mesmo que haja trigo, os estrangeiros o comerão. O povo de Israel foi engolido, está abandonado entre as nações, como utensílios que ninguém quer.
como um jumento selvagem no cio, subirão até a Síria. O povo de Israel se vendeu a muitos amantes. Embora não tenham se vendido às nações, agora eu os reuni para o julgamento. Começaram a definhar sob a opressão do grande rei. O povo de Israel construiu muitos altares para remover o pecado. Mas esses mesmos altares se tornaram lugares para pecar. Embora eu lhes tenha dado minhas leis, agem como se elas não se aplicassem a eles. Gostam de oferecer sacrifícios e comer de sua carne, mas não aceitam esses sacrifícios. Pedirei conta de seus pecados e os castigarei. Eles voltarão para o Egito. Israel se esqueceu de seu Criador e construiu grandes palácios, e Judá fortificou suas cidades. Por isso enviarei fogo sobre as suas cidades e queimarei suas fortalezas. Capítulo 9. Ó Israel, ó povo de Israel, não se alegre como as outras nações, pois vocês foram infiéis a seu Deus e se venderam como uma prostituta ao adorar outros deuses em toda a ira de cereal. Agora suas colheitas não bastarão para alimentá-los, não haverá uvas para fazer vinho novo. Vocês não permanecerão na terra do Senhor, em vez disso voltarão para o Egito, e na Assíria comerão alimentos impuros. Ali não apresentarão ofertas de vinho ao Senhor, seus sacrifícios não o agradarão. Serão impuros como o alimento tocado por uma pessoa de luto. Todos que apresentarem esses sacrifícios se contaminarão. Eles próprios comerão o alimento, mas não poderão oferecê-lo ao Senhor. O que ofereceram nos feriados sagrados? Como celebrarão as festas do Senhor? Mesmo que escapem da destruição nas mãos da Síria, o Egito os conquistará em Mênfis, os sepultará. A urtiga cobrirá seus tesouros de prata e os espinhos invadirão as ruínas de suas casas. Chegou o tempo do castigo de Israel, o dia do acerto de contas. Sim, Israel se dará conta disso. Por causa de seu grande pecado, sua hostilidade, vocês dizem, os profetas enlouqueceram e os homens inspirados não passaram de tolos. Os profetas é um vigia sobre Israel, para o meu Deus, mas por onde vai encontra armadilhas até no templo de Deus enfrenta hostilidade. Seu povo faz coisas depravadas, como em Gibeá. Muito tempo atrás, Deus não esquecerá, certamente os castigará por seus pecados. Quando encontrei você, Israel, foi como encontrar uvas no deserto. Quando vi os seus antepassados, foi como ver primeiro figos maduros, mas eles me abandonaram por causa de Baal-peor. E se entregaram à vergonha, idolatria, a vergonhosa idolatria. Logo se tornaram tão repugnantes quanto o ídolo que adorava. A glória de Israel fugirá como uma ave, pois não lhes nascerão filhos, não nascerão no ventre, nem sequer serão concebidos. Ainda que alguns dos seus filhos cheguem a crescer, eu os tomarei de você. Será um dia terrível quando eu me afastar e o deixar sozinhos. Vi Israel se tornar bela, como Tiro, agora porém entregará seus filhos para um massacre. Ó Senhor, o que devo pedir para o teu povo? Pedirei ventres que não deem luz e seios que não deem leite? Toda a perversidade deles começou em Gilgal. Ali comecei a odiá-los. Eu os expulsarei de minha terra por causa de suas maldades. Não os amarei mais, porque todos seus líderes são rebeldes. O povo de Israel está ferido. Suas raízes secaram e eles não darão mais frutos. E se derem à luz, eu os matarei, seus filhos queridos. Meu Deus rejeitará os israelitas, pois não lhe obedecem, andarão sem rumo, errantes entre as nações. Capítulo 10. Como Israel é próspero, é uma videira viçosa cheia de frutos. Mas quanto mais seu povo enriquece, mais altares idólatras constrói. Quanto mais fartas suas colheitas, mais belas suas colunas sagradas.
O coração dos israelitas é inconstante. São culpados e devem ser castigados. O Senhor derrubará seus altares e despedaçará suas colunas. Então eles dirão: Não temos reis, não temos rei, pois não tememos o Senhor. Mas ainda que tivéssemos rei, o que ele poderia fazer por nós? Proferem palavras vazias e fazem alianças que não pretende cumprir. Por isso disputas legais brotam em seu meio, como ervas daninhas num campo arado. Os habitantes de Samaria tremem de medo por causa do bezerro de Bet-Aven, e por ele lamentam. Embora seus sacerdotes idólatras se alegrem com o bezerro, será removida a glória de seu ídolo. Será levado para a Síria como presente para o grande rei de lá. Efraim será humilhado e Israel envergonhado, porque seu povo confiou nesse ídolo. Samaria e seu rei serão cortados fora e ficarão à deriva, como um pedaço de madeira lançado no mar. Os santuários idólatras de Aven, aonde Israel pecou, serão destruídos. Espinhos e matos crescerão ao redor de seus altares. O povo suplicará aos montes, soterrem-nos, e pedirá às colinas, caiam sobre nós. Ó Israel, desde o tempo de Gibeá, só houve pecado e mais pecado. Não foi com razão que os perversos de Gibeá foram atacados? Agora, quando me parecer melhor, eu também os atacarei. Convocarei os exércitos das nações para castigá-lo por seus muitos pecados. Israel é como bezerra treinada que pisa o trigo. Um trabalho fácil que ela gosta de fazer. Mas eu colocarei um jugo opressor sobre o seu pescoço delicado. Obrigarei Judá a arar e farei Israel lavrar o solo endurecido. Eu disse: plantem boas sementes de justiça e terão uma colheita de amor. Arem o solo endurecido de seu coração, pois é hora de buscar o Senhor, para que ele venha e faça chover justiça sobre vocês. Mas vocês cultivaram a maldade e juntaram uma farta colheita de pecados, comeram o fruto das mentiras, ao confiar em carros de guerra e em seus grandes exércitos. Agora, os horrores da guerra surgirão no meio do seu povo. Todas as suas fortalezas cairão, como quando Salmã destruiu Bet-Arbel. Até as mães e crianças foram despedaçadas ali. O mesmo lhe acontecerá a Betel, por causa de sua grande maldade. Quando amanhecer o dia do juízo, o rei de Israel será totalmente destruído. Capítulo 11. Quando Israel era menino, eu o amei e do Egito chamei meu filho. Mas quanto mais o chamava, mais ele se afastava de mim. Oferecia sacrifícios às imagens de Baal e queimava incenso aos ídolos. Ensinei Israel a andar, conduzindo-o pela mão. Mas ele não se deu conta de que era eu quem dele cuidava. Guiei Israel com os meus laços de amor. Tirei o jugo de seu pescoço e eu mesmo me inclinei para alimentá-lo. Mas por que o meu povo não quer voltar para mim? Voltará para o Egito e será obrigado a viver na Síria. A guerra devastará suas cidades e os inimigos derrubarão suas portas. Destruirão os israelitas por causa de suas tramas, pois meu povo está decidido a me abandonar. Eles me chamam Altíssimo, mas não me honra de verdade. Como eu poderia desistir de vocês, Israel? Como poderia deixá-lo? Como poderia destruí-lo como Adamã ou arrasá-lo como Zeboim? Meu coração está dilacerado e minha compaixão transborda. Não enviarei minha ira furiosa, não destruirei Israel, pois eu sou Deus e não um simples mortal. Eu sou o santo que vive entre vocês e não virei com a minha ira, pois um dia meu povo me seguirá. Eu, o Senhor, rugirei como um leão. E quando eu rugir, o meu povo retornará tremendo desde o oeste.
como um bando de aves. Virão do Egito tremendo, como pombas voltarão da Síria. Eu os tratarei de volta para casa, diz o Senhor. Israel me cerca de mentiras e traições, mas Judá ainda obedece Deus e é fiel ao Santo. Capítulo 12. O povo de Israel se alimenta de vento, corre atrás do vento, leste o dia todo. Acumula mentiras e violência, faz acordo com a Assíria e ao mesmo tempo envia azeite para comprar o apoio do Egito. Agora, o Senhor apresenta acusações contra Judá. Está prestes a castigar Jacó por sua conduta enganosa e lhe retribuir por tudo que fez. Ainda no ventre, Jacó agarrou o calcanhar de seu irmão. Quando se tornou homem, lutou com Deus. Sim, lutou com o anjo e venceu. Chorou e suplicou que o abençoasse. Ali em Betel encontrou Deus, e Deus falou com ele. O Senhor Deus dos exércitos, o Senhor é o seu nome. Portanto, voltem para o seu Deus, pratiquem o amor e a justiça, e confiem sempre nele. O povo, no entanto, se comporta como comerciantes astutos que usam balanças desonestas e gostam de explorar. Israel diz: fique rico. Fiz fortuna com o meu próprio esforço. Ninguém descobriu que enganei os outros. Meu histórico é impecável. Mas eu sou o Senhor, seu Deus, e os tirou do Egito, que os tirou do Egito. Eu os farei morar em tendas em outra vez, como fazem em feriados sagrados. Enviei os meus profetas para adverti-los com muitas visões e parábolas. Mas os habitantes de Gileade não valem nada, por causa de seu pecado. Em Gilgal também sacrificaram bois, seus altares são enfileirados como montes de pedra. À beira de um campo arado, Jacó fugiu para a terra de Harã e ali cuidou de ovelhas para obter uma esposa. Então, por meio de um profeta, o Senhor tirou do Egito descendentes de Jacó. E por meio de um profeta, eles foram protegidos. Mas o povo de Israel provocou o Senhor amargamente. Agora ele os sentenciará à morte, como pagamento por seus pecados. Capítulo 13. Quando a tribo de Efraim falava, o povo tremia de medo. Mas essa tribo era importante em Israel, mas pecaram ao adorar Baal, e com isso selaram sua destruição. Agora continuam a pecar, ao fazer ídolos de prata, imagens modeladas por mãos humanas. Oferece-lhes sacrifício, eles dizem, beijem os ídolos em forma de bezerro. Por isso desaparecerão como neblina na manhã, como orvalho à luz do sol, como a palha soprada pelo vento, como a fumaça que sai pela chaminé. Eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirou do Egito. Vocês não reconhecerão outro Deus além de mim, pois não existe outro Salvador. Cuidei de vocês no deserto, naquela terra seca e sedenta. Mas depois que comeram, se saciaram, ficaram orgulhosos e esqueceram de mim. Agora eu os atacarei como um leão, como um leopardo à espreita no caminho, como uma ursa da qual roubaram os filhotes, arrancarei seu coração. Como uma leoa faminta eu os devorarei, e como um animal selvagem eu despedaçarei. Ó Israel, você está prestes a ser destruído por mim, seu único ajudador. Agora, onde está o seu rei? Que ele salve suas cidades. Onde estão os líderes da terra? Os reis, os príncipes que vocês exigiram de mim? Em minha ira, eu lhes dei rei. Em minha fúria, eu os tirei. A culpa de Efraim foi acumulada e seu pecado armazenado para o castigo. O povo sentiu dores como as dores de parto, mas é insensato como uma criança que não quer nascer. Ora, a hora do nascimento chegou, mas ele fica no ventre. Devo resgatá-los da sepultura? Devo readmiti-lo da morte? Ó morte, traga os seus horrores. Ó sepultura, traga as suas pragas.
pois não terei compaixão deles. Efraim é o mais próspero de seus irmãos. Mas um vento leste, uma rajada do Senhor, se levantará no deserto. Suas fontes se esgotarão, e seus poços secarão. Todas suas riquezas serão saqueadas e levadas embora. O povo de Samaria sofrerá as consequências de sua culpa, pois se rebelou contra seu Deus. Serão mortos pela espada inimiga. Suas crianças serão despedaçadas, e suas mulheres grávidas abertas ao meio. Capítulo 14. Volte, ó Israel, para o Senhor seu Deus, pois os seus pecados causaram a sua queda. Traga suas confissões e volte para o Senhor. Diga-lhe, perdoa os nossos pecados e recebe-nos com bondade, para que possamos oferecer-te nossos louvores. A Síria não pode nos salvar, nossos cavalos de guerra também não. Nunca mais diremos aos ídolos que fizemos, vocês são os nossos deuses somente em ti, e os órfãos encontram misericórdia. Então eu os curarei de sua infidelidade e os amarei com todo o meu ser, pois a minha ira desaparecerá para sempre. Serei para Israel como orvalho refrescante, e Israel florescerá como lírio, lançará raízes profundas no solo, como o cedro do Líbano. Seus ramos se estenderão como belas oliveiras, perfumados como o cedro do Líbano. Meu povo viverá novamente à minha sombra. Crescerá como o trigo e florescerá como videira. Seu aroma será agradável, como os dos vinhos do Líbano. Ó Israel, fique longe dos ídolos. Sou eu que respondo às suas orações e cuido de vocês. Sou como a árvore sempre verde, sempre verde. Todos os seus frutos vêm de mim. Quem for sábio, entenda essas coisas. Quem tiver discernimento, ouça com atenção. Os caminhos do Senhor são retos e nele andam os justos. Mas nesses mesmos caminhos os pecadores tropeçam e caem. Bom, assim a gente encerra o livro, né, de Oséias, né? Oséias esse que nós iniciamos na leitura do dia de ontem, né? Leitura 244. A gente encerra essa leitura no dia 245, né, desse livro. Um livro que trata, né, de Oséias casando, né, com uma prostituta, exemplificando Israel, né, se prostituindo, adorando outros deuses e abandonando o verdadeiro Deus, né, o verdadeiro Deus de Israel. E Deus faz então aqui um apelo final, né, para que o povo se volte para ele. E Deus vai retratando, né, de forma bem cirúrgica, cada detalhe de que o povo fez, né, abandonando e adorando outros deuses e gozando de todas as bênçãos, né, que Deus os deu. Né? Não esquecer que é Deus que concede, né, todas as coisas da nossa vida. E como aplicar isso para nos dias de hoje? Será que também nós esquecemos, né, dessa relação de Deus? Inclusive você e eu, que uma vez, né, fomos abençoados, fomos resgatados, né, pelo amor, pela misericórdia, pela graça, a graça de Deus nos alcançou em algum momento, né? Nós deixamos e abandonamos e acabamos adorando outras coisas, né? Priorizando, colocando Deus em outros planos, né? E não em primeiro plano. Então, que fique, né, essa lição aqui nesses 2 dias, né, dessa leitura do livro de Oséias. Eu quero fazer uma breve oração, deixar um recadinho no final, para a gente encerrar então a leitura do dia de hoje. Convido você a fechar os seus olhos e meditar. Maravilhoso Deus, nós estamos aqui nessa manhã, no início desse dia, para bendizer o Senhor e reconhecer que o Senhor é o único Deus, o Deus do povo de Israel, o Deus que fez aliança com Abraão, o Deus que criou todas as coisas e o Deus que se esvaziou e
e veio em Cristo Jesus, o ungido, para nos resgatar dos nossos pecados e criar uma nova aliança, aliança essa da qual nos permite nos achegarmos diante do Senhor, no Senhor que é santo, 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 e o Senhor nos resgata, nos lava de nossos pecados. Ajude-nos a adorar e amar somente a Ti, Pai, a sermos filhos fiéis e obedientes ao Senhor, que nós possamos deixar e nos encher do Teu Espírito. Isso tudo é possível quando nós olhamos para Jesus, olhamos para as Tuas Sagradas Escrituras falando conosco, nos encorajando, nos enchendo de Ti, e nós queremos nos arrepender dos nossos erros, dos nossos pecados. Somos realmente pecadores e reconhecemos que nós precisamos da Tua presença em nossas vidas, Pai. Que nós possamos nos relacionar intimamente, Pai, com o Senhor. Que o Senhor seja bondoso e protetor, nos livrando do mal no dia de hoje e sempre, Pai. No nome de Jesus. Amém. Bom, obrigado então por você estar aqui até o final, né, desse dia 245 da leitura. E se você perdeu o dia da leitura anterior, né, então aqui vai aparecer 2 cards na tela. Um que é a leitura do dia 244 de Oséias, que a gente começou, que foi do capítulo 1 ao 6. E você vai ter a playlist desses 245 dias numa outra, um outro card que vai aparecer aqui na tela. E você que ainda não é inscrito no canal, você tem a minha imagem, você clica aqui, se inscreve no canal, ativa também o sininho para receber as notificações. Convida as pessoas, né? É o que eu almejo e desejo, né? É que essa leitura não fique, né, só aqui comigo, mas com aqueles que passam aqui para poder ser abençoados com essa leitura. Quantas outras pessoas, né, você não conhece? No mínimo uma ou mais pessoas você gostaria que ela pudesse acompanhar a leitura? Então, clica aqui, compartilha, né, com a pessoa a playlist para ela iniciar. A ideia é ler em um ano, né? E não ler de janeiro a dezembro, mas que você possa ler todos os dias, né, e se alimentar todos os dias da palavra, para que a palavra haja, né, transformação na sua e na minha vida. Que Deus te abençoe. Se Deus assim permitir, iniciaremos mais um novo livro, né, o livro de Isaías, né, no dia 246, né, um livro extenso, 246 da nossa leitura. Que Deus te abençoe.